Saudações a você que está nos acompanhando mais uma vez. Está começando mais um episódio do 2 ao 10, podcast de futebol entre amigos, em que a gente discute a dupla Grenal, futebol nacional e internacional e por que o Samuel não aparece nas gravações. Eu sou Emerson Trindade e eu vou capitanear mais uma vez a nossa empreitada aqui. E quero começar então chamando, apresentando para a nossa audiência os dois elementos colorados que vão me acompanhar hoje. Antes de nós começarmos com as pautas, começando pelo empresário / dirigente / goleiro do podcast, Rafael Chaves. Dá o primeiro alô aí, Chaves. Salve, tudo certo? Agora a gente já jogou futebol junto, né? Sabe que eu jogo. Faz uma fiasqueira. Né? E hoje, brilhantando este programa, temos aqui o ex-profeta colorado. Zicador colorado. Zicador colorado. Profeta de uma semana. Profeta de uma semana. Muito bem trajado, quero dizer, com essa belíssima farda, uma farda colorada que eu acho muito bonita, sem ironias, realmente. Eliezer, tudo bem, Eliezer? Como é que tá? Dá teu primeiro alô aí pra audiência que está te conhecendo por imagem hoje. Pô, salve aí, gurizada. Salve aí todo mundo aí que escuta o 2 ou 10, podcast de fundamento aí da gurizada. Vai ser um prazerzão aí trocar uma ideia sobre futebol, falar um pouco aí de internacional e dessa rivalidade bacana. E, falar sobre o que vai ser a primeira vitória do Mano Menezes contra o Luis Soares no ano. Começou assim já. Grenal é Grenal, né, cara? Grenal é Grenal. Grenal não se disputa, se vence, né? É verdade. Bom, antes de a gente começar, eu quero então fazer o nosso momento aqui de agradecimento aos patrocinadores, né? Lembrar que o 2 ou 10 tem a parceria do La Fúria Bar, que fica na Luiz Afonso 287, ali na Cidade Baixa, né? No coração da Cidade Baixa. E que tem sinuca, karaokê, violão à disposição, claro, aquela cerveja gelada e a cachaça artesanal também, para o pessoal relaxar, né? As ofertas do bar testadas e aprovadas pelos integrantes desse programa, né? Totalmente excelente. Totalmente excelente. E, enfim, né? Fica o convite para todo mundo que quiser conhecer também, seguir ali no Instagram, @LaFuriaBar, e conhecer o espaço. Quero também, com muito prazer, anunciar que hoje nós temos uma nova parceria, né? Um novo patrocinador, que é a FK Engenharia, uma empresa que entende a individualidade de cada projeto, né, e que foca ali no resultado da entrega da sua obra, do seu planejamento, do seu projeto, sua reforma, enfim. Quem quiser seguir, deixa eu procurar aqui, fica no Insta, né, a Engenharia FK, tudo junto, Engenharia FK, e vai tirar a prova ali do atendimento de qualidade de serviço também muito bem prestado. Agradeço também mais uma vez a Soul Produções Audiovisuais, que está nos recebendo, e que não é responsável pelas opiniões emitidas nesse programa, tá? Eles vão botar uma nota no Insta, assim, né? A Soul não se responsabiliza pelas barbaridades proferidas do 2 ou 10. Mas, enfim, quero agradecer mais uma vez a parceria também. E, bueno, a primeira pauta que temos aqui, né? A principal, para a gente tentar já antever como é que vai ser esse primeiro Grenal do ano, né? Que tem muita expectativa sobre ele. Acho que antes de a gente ir para o 1-1, eu vou falar um pouquinho em geral sobre o jogo e a gente pode destacar uma pergunta que eu acho interessante. Quem é que tem mais a ganhar nesse Grenal? E eu faço essa pergunta porque eu tenho a impressão de que a largada de temporada da dupla, em especial do Grêmio, jogou um pouco a responsabilidade para o Inter. Por quê? Quem abre a temporada precisando provar alguma coisa é o Grêmio, né? O Inter tem a manutenção de um time e tem uma expectativa de ter um ano, no mínimo, bom, né? O Grêmio precisando se remontar e provar que pode, de novo, andar entre os grandes olhando cara a cara, né? Começa bem e também se aproveitando de uma certa oscilação do Inter. Me parece que o Grêmio jogou um pouco a responsabilidade para cima do Inter. Não sei se vocês concordam com essa visão. O que vocês pensam sobre isso? Eu concordo. Eu acho assim que o fator casa no Grenal sempre pesa muito, né? Então, assim, eu não tinha uma total confiança assim, que esse Grenal seria nosso quando saiu a tabela, mas eu acho que o Grêmio conseguiu reverter um pouquinho essa situação, né? E eu acho que quem tem mais a ganhar, acho que é o Inter, né? Eu acho que assim, o Inter precisa mais dar uma resposta melhor pro torcedor do que o Grêmio, por incrível que pareça, né? Porque o Grêmio, assim, são adversários fracos e tal, mas o Inter também pega os mesmos adversários fracos e não tem um desempenho assim, em retrospecto tão bom quanto tá tendo o Grêmio, né? Então, por ser um time mais cascudo, mais antigo, acho que deveria estar com... Enfim, acho que a responsa passou a ser nossa. Algo Sim. que eu não esperava que ia ser tão forte assim nesse começo de ano. Eliezer, tu concorda? E quem vai fazer os gols a que momento? De que jeito? Bom, eu acho que são dois pontos diferentes. Eu acho que quem tem mais
aprovar é o Inter, mas quem tem mais a ganhar é o Grêmio. Por quê? Porque, como vocês disseram, o Grêmio ele vinha de um ano muito ruim e que ele tinha que se provar dentro desse início de ano que tá rolando agora, né? Tipo, 2023, o Grêmio vem de Série B, vem de uma gestão que não foi muito legal, só que o Grêmio tem uma virada de chave muito grande, que é a contratação do Luis Soares. E isso muda completamente o ano do Grêmio. Até em questão anímica, né? Tudo. De um time que muita gente, inclusive gremistas, esperava que ia ser um ano de... vai ser um ano que a gente vai lutar para se manter na Série A. Porque se manter o time do ano passado vai ser complicado. E isso não é corneta nenhuma, porque eu conversei com muito gremista que viu que foi a Série B do Grêmio de 2022 e que não foi essa barbada que tem muita gente que acha que é. Então, o Grêmio faz uma super contratação no ano, de um time que vem completamente desacreditado, traz o Luis Soares, que é uma grife mundial, e isso faz com que o Grêmio tenha um início de ano arrasador, como o Chaves trouxe, contra adversários de menor expressão, com certeza. Só que a gente está vendo que o fator Luis Soares está sendo o diferencial desse ano. Porque teve muitos jogos que o Grêmio não jogou tão bem e ganhou por causa do Luis Soares. Que foi o que o Mano trouxe até, que muita gente interpretou como uma alfinetada ao Grêmio, porque ele não vê ninguém jogando melhor que o Internacional. E eu acho que isso ele não quer dizer que o Inter tá jogando bem. Ele tá dizendo que ninguém tá jogando bola, assim, jogando um futebol de encher os olhos no Campeonato Gaúcho, né? Sim. Mas isso mostra que o Grêmio tá, com certeza, acima das expectativas que ele esperava que tivesse. Tá superando isso. E se ele ganhar esse Grenal, ele só comprova. Realmente, a gente começou muito melhor e a gente ganha muito vencendo esse Grenal. E o Internacional, se ele vencer nesse Grenal, ele prova, vamos com calma que o buraco é mais embaixo. Vocês jogaram tudo isso contra o São Luís, contra o Novo Hamburgo, mas pegar uma camisa, um time realmente que vem já de uma estrutura, de um vice-campeonato brasileiro, né? E vem com um time já, querendo ou não, que tá engateando ainda para querer voltar ao que jogava no passado, mas já tem uma estrutura e um jeito de jogar. Uhum. Então, eu acredito que se o Inter vence, prova que realmente foi só um início devagar. Mas se o Grêmio vence, ele prova, nós realmente fizemos a melhor janela de transferência do início do ano e nosso time mudou de patamar, respeitem que a gente vai brigar esse ano. Sim. Então, assim, é um Grenal que, apesar de não valer muito para a tabela do Gauchão, é um Grenal que vale muito para o ânimo da torcida tricolor quanto da torcida do Colorado. O mais provável, né, é que tenhamos mais Grenais nas finais, se tudo correr como se espera, né? Então, esse Grenal ele perde um pouco de importância. Então, eu acho que isso explica um pouco as especulações, as conversas que tiveram de bastidores de possibilidade de reserva em Grenal, que seria... a gente conversava um pouco em off aqui, né? Seria um pouco a covardade de cada lado, né? Mas eu entendo a lógica, eu não concordo, mas eu entendo a lógica. Eu acho que explica um pouco. Mas teria que ter um acordo, acho que, das duas partes para fazer isso, né? Isso não existe, né? Mas, exatamente. Não existe. Aí chega na hora, também, o Grêmio coloca os reservas e o Inter não, ou vice-versa, entendeu? Então, isso... Pior ainda, né? Se fosse por esse medo, tu botar um reserva e tu perder pra um reserva, nossa. Ah, sim. Né? É que o problema é que perder pro time reserva do Grêmio é meio difícil. Eu não duvido, cara. Cara, a gente já tomou gol do Elias, a gente já tomou gol de pessoas inimagináveis. Né? Isso é verdade. O time titular do Grêmio ano passado era pior do que o reserva de hoje, então... Então, cara, realmente. Isso não é coisa. Grenal é Grenal, né? Sim. Se a gente não pode entrar nesse debate. É um clichê, é clichê. Mas Grenal é Grenal, cara. Não importa os 11 que tiver em campo, vai rolar. Mas eu acho, desculpa, Rafa, eu acho que a probabilidade de ser titular é muito grande, cara. Exatamente por isso que a gente debateu nessa primeira pauta, assim, da importância desse Grenal. Uhum. Eu acho que o pessoal vai querer mostrar quem é que tá dominando o campinho por enquanto, sabe? Pode ser um jogo mais morno, né? Mas eu acho também que é muito difícil não ser titular. Até te confesso que me surpreendeu essa ventilação aí de... Quando me falaram, né? Mas voltando ali no que o Eliezer falou, eu acho que a vinda do Soares, ela acabou ajudando nas demais contratações. Eu queria falar isso, né? Porque, cara, esse fator anímico dele, isso influencia em todo mundo que veio. O Carbajo ali, o Cristaldo, o Reinaldo, o Fábio, Vina, né? Esse cara já chegou. Com ele, né, meu? Cara, o Vina entrou num jogo que o Grêmio fez 6-1 e já fez gol. Entendeu? Sabe? Acabou a zica de, quando vai fazer gol? Já tá feito. Entendeu? Então, cara, é assim, eu sinto a inveja boa que eu falo dos Soares, né? Eu digo, né? Boa. Acho que não tem essa... Não, cara, mas eu fui na arena, uma das poucas vezes na vida que eu fui na arena,
eu fui pra ver o Suárez. Eu fui no jogo da Copa América, Uruguai e Japão, né, com o Pelé, que já participou aqui com a gente. E um dos motivos que eu fui foi justamente pra poder ver o Suárez, porque eu era muito fã do Suárez, né? E tá aí hoje, agora tá todo mundo vendo o cara na arena todo dia e eu tenho que ficar... Os caras vendo o Luis Suárez ali no Eu fui pra ver ele, e o Cavani, na verdade, né? Mas verdade, fui no jogo pra ver o Suárez, cara, por ser muito fã dele mesmo. Se esperasse um pouco mais, podia ter visto na dupla de ataque do Grêmio, né? Suárez e Cavani. Tem que esperar. Olha, dá pra esperar mais ainda, né? Tá, então vamos lá. Cavani ou Di Maria? Quem que vai fazer a diferença no Grenal? Eu boto fé no Di Maria. Tá vindo numa boa fase. Bom, vamos... Não tem nem comparação de Maria com a Cavani, né? Pô. Vamos grenalizar a barrigada. Vocês viram o Borghettino lá, cara, achando que era o Cavani, mano. Não entra nesse mérito, né, porra? Vamos falar de quem tá aí jogando, né? Vamos falar do Pedro Henrique. O meme foi tão forte que vocês trouxeram um cara, né? Melhor que o Cavani, que o Suárez, né, cara? Com certeza. Bom, vamos... É que tem uma pauta que eu quero trazer, que eu não sei se é interessante a gente fazer antes do Mano a Mano, porque ela vai estar no Mano a Mano, e trocadilhos à parte é sobre o Mano, porque vai ser o primeiro Grenal dele, né, pelo Inter. Vamos começar com os técnicos, né? Podemos começar então pelos técnicos, porque é o seguinte, quem é mais velho aí vai lembrar, eu lembro dos Grenais de 2006, tá? Mano Menezes pelo Grêmio. E o Mano Menezes no Grêmio, ele lançava a mão de um artifício, de uma surpresa, pra... claro, naquela época, né, o time do Inter que viria a ser multicampeão e o Grêmio vindo da B de 2005, era um time muito superior contra o inferior, então o Mano Menezes conseguia trazer uma surpresa pra tentar equilibrar as coisas. Naquela época o Grêmio jogava no 4-4-2, acho, e ele lançou o Alessandro, lateral, aquele que jogou no Corinthians depois. Mas aquele Grenal do gol de Luca, ele era o técnico do Grêmio? Sim. Bah. Ele coloca o Alessandro no meio campo, se não me engano o Alessandro vai expulso ou uma coisa assim. E no outro jogo ele inventa o outro lateral do Grêmio, no meio campo também, coisa que ninguém esperava, né? E eu fui pensando, será que isso tá na cabeça dele agora? Ou talvez pelo fato do Inter não ter um time inferior ao do Grêmio, isso não vem ao caso? Aquele Inter não era tão forte quanto se tornou depois, né? Cara, 2006. Sim, mas era o começo do ano, né? O Inter tinha sido vice-campeão brasileiro, né? Vice-campeão brasileiro em 2005, mas... De qualquer forma, era bem inferior ao Grêmio. Não é que o nome do cara que fez o gol? Viçosa, não é? Não, foi o Pedro Júnior. Pedro Júnior, verdade. Gol de nuca do Pedro Júnior. Aham. E aí tá. Será que o Mano Menezes novamente vai querer tirar um coelho da cartola? Ou dessa vez, pelo time do Inter não ser inferior, não... Eu acho que o Mano Menezes não é mais um treinador que faz esse tipo de coisa. É aquele Mano Menezes que eu me lembrava do Grêmio, ele era muito mais defensivo do que esse Mano do Inter. Não. O Mano Menezes é um cara que não... Ele é muito mais conservador no estilo dele de treinar. Ele não é um cara que vai inventar moda no Grenal. Ele vai botar... Inclusive, eu acho que o Luiz Adriano nem vai ser titular, né? Tem gente ainda que cogita ele titular pelo nome. Porque, enfim, né? Ele vai manter o time que vem jogando. Isso é coisa de torcedor. Torcedor que acredita em mística e tal, mas treinador que pensa na lógica. Cara, ele vai vir com o time que vem jogando esse ano, que deu certo. Deu certo, né? Foi o que fez, desempenhou melhor, né? Até então. E é isso, cara. Eu acho que não é mais uma característica do Mano Menezes. Ele vai fazer o que na cabeça dele deu certo até agora. E é isso, sabe? Eu acho que ele não perdeu essa característica. Ele vai na confiança dele, do elenco. Nos enfrentamentos contra times mais fortes do último ano, né? Contra Palmeiras, Flamengo e tal, tudo mais. Não aconteceu isso, né? O Inter jogou como joga e é isso aí. Então, teve um retrospecto muito bom, né? Foi bem positivo mesmo. Verdade. O Inter perde ano passado para os times bons assim, do Campeonato Brasileiro, pro Galo e pro Palmeiras. Sim. Né? E o Galo, na primeira rodada, que não era o Mano Menezes. Era o time do Medina. E o Palmeiras, num jogo assim, que perdeu de 2-1, mas fez um baita de um jogo, né? E aqui ganhou de todo mundo. Enfim, o retrospecto dele contra times grandes é bom, assim. Então, acho que isso me dá uma esperança pro Grenal, né? Mas o que mais pesa pra mim é o fator casa. Pesa muito, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Mano Menezes não é... Diferente dos últimos treinadores que o Inter teve, ele não é o treinador que se apavora com o lugar e com quem tá do outro lado. É aquela história de conhece a aldeia, né? Exato. Tem muito isso também. Não, e outra, e mesmo se não conhecesse, ele é um cara que foi treinador da seleção brasileira, né? Ele foi treinador do Corinthians, tá ligado? Ele tá acostumado com pressão. Então, ele, mesmo sendo o Renato do outro lado ali, um super ídolo do Grêmio, um cara que tem um super retrospecto em Grenal, isso não é uma coisa que vai apavorar o Mano Menezes. Eu acho que vai ser um duelo bem interessante. O Mano é o técnico que xinga o Douglas, ele perde a bola contra a Argentina, né? É ele. Aquele áudio maravilhoso, né? E o contra-ataque do Messi, né? E foi o gol da Argentina com 1-0.
E nunca mais Douglas foi convocado. Ele gosta de viralizar, né? O Mano com os Conseguiu, áudios. né? Conseguiu, né? Eu acho que sim. Esse elemento que o Chaves trouxe do fator local, ele é muito... é uma mística, assim, muito utilizada. Eu até concordo, em partes. Mas eu tava conferindo aqui, enquanto a gente conversava, os últimos 3 Grenais na Arena, o Grêmio não venceu. Tudo bem, foi um dos piores anos da história do Grêmio, né? De 21 e 22. Então, nos últimos 10, deixa eu ver, temos aqui 4 vitórias do Grêmio. E aí tem uma coisa que é um gancho bom para eu trazer o próximo assunto, né? Que é o outro técnico, o Renato. Porque essas 4 vitórias anteriores que o Grêmio teve, nos últimos 10 jogos, foram com ele. E esses 3 jogos que o Grêmio não venceu, o Inter na Arena, foram sem o Renato. 4 derrotas do Cudê, cara. Não, foi todo mundo. O Cudê, o Medina, quem que veio depois? O Odair perdeu pra caramba também. Ah, não, daí... mas eu acho que é mais antigo. Mas enfim, e eu acho que assim, se a gente abrir realmente o mano a mano, né, das equipes pelos técnicos, eu vou falar uma coisa que talvez ela soe contraditória, mas eu vou explicar. Eu acho o Mano melhor técnico que o Renato. Mas para determinadas situações específicas, incluindo o Grenal, eu acho que eu confio mais no Renato. É claro que também eu tô fazendo um pouco de achismo, porque eu ainda não vi o Mano treinando o Inter em Grenal, né? Eu tenho... Por que será que até agora não teve Grenal? Ele tá um tempão aqui, né? Eu não entendi por que não teve Grenal no Brasileirão do ano passado. Não sei. Isso aí é detalhes. Teve Grenal sim, velho. Teve Grenal ano passado. Lá vem. Lá vem. É verdade. Teve Grenal ano passado. Só que terminava com U, não com L, né, cara? Não teve Grenal porque os 2 times foram eliminados na Copa do Brasil. Se tivesse passado os 2, tinha tido Grenal na Copa do Brasil. Com certeza. Resposta simples, pô. Mas enfim, eu ainda não vi o Mano treinando o Grenal. E então tem essa certa incógnita, assim. Eu acho ele, como eu falei, possivelmente melhor que o Renato, assim, no mano a mano. Mas nessa situação específica, não dá para dizer que o Renato não sabe jogar Grenal, né? Muito pelo contrário. Nos últimos... Eu fiz o levantamento aqui. Na última passagem dele, né, que durou de 2016 a 2021, ele disputou 14 Grenais e venceu 8. Empatou 4 e só perdeu 2. E se não me engano, um desses 2 ainda foi que o Grêmio tinha aberto 3-0 na ida e na volta tomou 2, mas nem conta, né? Então, acho que aí tem uma certa vantagem pro Grêmio. Eu acho que, não assim, tirando o mérito do Renato, né, mas ele pegou, assim, muito treinador ruim do Inter, né, nesse período. Claro, o Grêmio não tem nada a ver com isso, né? Sim. A obrigação dele, inclusive, é ganhar se o do outro lado tá ruim. Mas, sei lá, faz um corte aí, né, dos últimos meses aqui, há 2 anos pra trás. Quem que a gente teve de bom treinador aqui? Abel, por exemplo. O Abel com pouco tempo. E Abel ganhou o Grenal, entendeu? Exato. Então eu boto muito isso, assim, no demérito da direção do Inter, de contra-atacar errado, mas não tirando o mérito do Renato, né? Então acho que agora, assim como o Grenal que tava o Abel treinando o Inter, agora a gente tem o Mano. Eu acho que pesa bastante isso. Acho que vai ser assim, a gente tem que jogar os 2 com o que tem de melhor, cara, e vamos pra cima, entendeu? Mas eu também acho o Mano mais treinador do que o Renato, mas talvez seja uma novidade, né, pro Mano, assim, o Grenal do lado de cá, então acho que pode acho sentir, que né, por ser também na arena, acho que pesa um pouquinho, assim, pro lado do Renato o favoritismo, né, mas no geral, eu prefiro o Mano como treinador. E esse lance do Grenal que a gente tá falando, o Grenal ele tem as místicas dele, cara, e a gente tem personagens que sempre crescem em Grenal. A gente teve o D'Alessandro, que cresceu em diversos Grenais anteriormente, e a gente tem o Renato Gaúcho, cara. O Renato Gaúcho é um cara que ele faz a diferença no vestiário em Grenal. Que não foi uma vez que o Grêmio estava vindo de um momento pior ou de times piores nesses anos que ele teve hegemonia nos Grenais. E o Renato, dentro do vestiário, fez acontecer. Então, pode ser que esse seja um fator diferencial. Apesar de concordar contigo de fazer a comparação de treinadores, eu acho o Mano Menezes muito mais capaz como treinador do que o Renato. Mas a parte dele motivacional e toda a simbologia que ele representa pro Grêmio, pra torcida do Grêmio, num Grenal faz muita diferença. E outra, né? O time do Grêmio é muito novo. Então acho que agora, mais do que nunca, vão se apegar nesse histórico do Renato pra transmitir pra dentro do time do Grêmio, né? O que é um Grenal, porque tem cara aí que, Reinaldo, esses gringos aí, nem sabem o que é Grenal, entendeu? E sabe, vai ser um Grenal de conhecer, muitas né, estreias, na verdade, né? Vai ser um Grenal cheio de estreias. O time dele também, né? Muita estreia. Vale pra nós também, né? Tem que outro ali, o Kahneman, que já tá mais tempo ali, mas o Inter também. Por mais que não seja um time novo, né? A gente falou brincando antes, mas faz tempo que não tem Grenal, então
Pô, Wanderson, Pedro Henrique, esses caras tem o Depena, que já estão aí, tipo, há meses jogando Bitelo já bola. fez gol em Grenal. É, o Bitelo já. Lembrando que era o Daniel no gol. Mas, enfim, É verdade. Ainda bem que eu tenho um print. Eu falei que ele ia falar isso no programa pros grandes, mas difícil. Mas a gente já tem um contra-argumento, cara. O Daniel no gol, cara. Pronto, é café com leite. Qualquer um. Mas aí a culpa é de vocês escalar o cara, né? O Emerson, só que eu achei que ia ser na hora do mano a mano, mas ele conseguiu antecipar e falar agora. Ele já gastou uma carta dele agora. Ele já pegou o exódia dele. Contra fatos, não há argumentos. Eu vou deixar pra falar do Bitelo quando chegar na hora do... Vamos lá, então. Voltemos, então, agora aos times, né? Aos 11 principais. mas tem que chegar numa... Então a gente fecha com o Mano ganha do Renato, não? Eu acho que deu o Renato, na verdade. Deu o Renato? As opiniões. Renato pra Grenal. Isso, pra esse jogo. Pra esse jogo, o Renato... Eu vou também porque é o primeiro Grenal do Mano comigo. Exato, Inter, exato. Então eu também fecho com... Não, a primeira disputa, eu acho até ela um pouco injusta, porque assim, o goleiro do Inter vem num vácuo, né, a torcida colorada tá bastante insatisfeita com a posição, né, de goleiro recentemente, falávamos agora do Daniel, mas pelo menos ele é titular, ele não tem uma disputa, assim, e o Grêmio tá fazendo esse revezamento com 2 goleiros que não são confiáveis, e um terceiro que tá vindo e tá recebendo chance. Então é até difícil a gente ter certeza, assim, pré-Grenal, quem que é o titular, né? Eu acredito, inclusive, que vai entrar o Adriel, tá? Eu acho que ele tá ganhando posição. Mas por ele tá... Apesar dele ter só um ano menos que o Breno, ele tem 22 já. Eu acho que como é um titular contra um que tá se afirmando, é um voto vencido, assim. Né? Não tem como não apostar no Kehler. O Kehler. é muito mais testado, né? Não adianta. E não só no Inter, né? O Kehler teve um ano na Chapecoense Verdade. lutando pra não cair. A gente sabe que o Com goleiro... boas atuações. Exato. O goleiro sempre vai ser cobrado quando joga num time ruim. Sim. E o Kehler jogou bem pela Chapecoense e vem bem no comparativo, principalmente com o antigo goleiro do Inter, né? Ele passa muito mais confiança. Então, eu acho que realmente é... Porque menos é difícil, né? Não tem como. Não tem como. Não vou falar mais do Daniel. Eu concordo Eu demais. queria lembrar mais uma vez aqui, saudades do goleiro Daniel. Injustiçado. Um dia vai voltar pro Inter. É a mesma saudade que a gente Espero que tem do Denis Espero que Abraão logo. na direção do Grêmio. Então. Denis, vamos não- tomar um whisky junto. Mas não tem comparação mesmo, cara. Mas assim, ó, o Kehler nem é um cara assim tão totalmente... A gente tem totalmente, sabe, uma segurança assim absurda aí como titular. Só que, cara, se lembra depois de quase 2 anos, ainda tem certeza se joga bem, joga Chapecó. Agora tá testando mais um, cara. Acho que o demérito dessa safra de goleiros do Grêmio, que o Grêmio não quer... Acho que contratou, sei lá, quantas pessoas, não trouxe um goleiro. Acho que é por isso, cara. Vem dando tão errado esses goleiros do Grêmio, assim, que são tão promissores e ninguém consegue se firmar, né? Eu não sei se é por ter todos ao mesmo tempo, daqui a pouco, enfim. Mas eu não Mas eu sei, acho eu não considero eles tão promissores assim. Eles vieram por surgiram necessidade. promissores, entendeu? O Por Breno, necessidade. principalmente, né? Quando foi a última vez que o Grêmio teve um goleiro bom? Marcelo Groi. Marcelo Groi. Então. Mas chegou a se falar que o Grêmio tinha 2 bons goleiros, que era o Breno e o Chapecó. Que não fazia Hoje em dia, a diferença gente de quem falar era isso, titular. sabe? Beleza, já passou muito tempo disso, né? Mas eu vejo, assim, que o Adriel, cara, se repetiu o filme, entendeu? Se vai dar certo ou não, acho que daí depende do jogador, né? É que o Breno e o Chapecó, eles é o cara que vai pra festa de noite com o amigo mais feio, né? Porque a comparação que era feita era com o Paulo Vitor. Teve esse cara mesmo. Paulo Vitor Vanderlei ainda. E o Júlio César, né? E o Júlio César. É aquela do história, Fluminense ainda. quando um joga, tu quer que o banco resolva, porque A gente teve não é isso possível que o também, titular né? aí seja o... Teve isso. E foi... Mas foi não um ano apostou difícil. nisso, né? Perde o Paulo Vitor Vanderlei, pega esses 2 Perde. goleiros promissores, né? E no começo dá certo. Não, e o pior é que assim, a gente tá aqui contestando e pondo em dúvida Breno e Chapecó, mas ainda assim, toda hora eu escolho eles à frente de Paulo Vitor e à frente de Vanderlei. Não, mas eles estão próximos. Mas enfim, eu acho que é Kehler, não tem. Mesmo que eu também não sei assim, ó. Eu gosto do Kehler, tem até na camisa dele, inclusive. Mas não. Daniel, tu tem? Daniel não tem. Não, eu tenho do Kehler mesmo, veio dele pra mim. Né? Conheço gente que tem camisa do Daniel e já foi no Beira-Rio com a camisa. Fica esperto que tu vai escutar isso. Como é que é? O Exposed. É. Bom, fechamos, né, esse... Eu só tenho uma opinião pra falar do Kehler importante. Assim, eu acho o Kehler um goleiro... Não é um goleiro ruim. Mas eu tenho na minha cabeça que o momento que o John, que o Inter contratou esse ano, entrar, ele não sai mais do gol do Inter. Pode ser, ele não é um goleiro ruim. Mas é que também ele tava tem aquelas situações em que tu pensa que não importa a qualidade do cara, ele não vai prosperar, porque o time tá uma bagunça. Não, time horrível, E o tudo Santos, tá há alguns anos que olha, um barco à deriva no oceano. Inclusive, quase tava
quase lutando para não cair no Paulistão, agora já assentou e tudo mais, mas uma campanha horrível, arriscando não classificar e tudo O Santos mais. tá no bolão de todo mundo que diz que vai ser o grande que vai cair nesse ano. Sim. Mas é aí que não cai. Nosso. Mas enfim. Também acho que se fosse botar o John, pra mim ele é melhor que o jogador do Grêmio também. Mas ele vai ter a chance mas dele, aí tem que ver contigo. também, tem que dar chance pro Adriel também, ele recém apareceu e tudo mais. Tem que esperar, realmente. Não, O Adriel nem brincadeiras foi à parte. testado o Inclusive, os suficiente. 3 jogos que ele jogou, ele conseguiu, mesmo o Grêmio goleando, assim, sabe, sendo jogos fáceis, ele conseguiu mostrar Serviço, potencial, sim. Eu achei bem bacana, inclusive, umas defesas. O assim, Grêmio é um time que, quando se vê diante de uma equipe que propõe jogo, que quer jogar também, dá muito espaço, né? Mas no começo eu falei a mesma coisa do Breno, então acho que tem que ter tempo mesmo, né? Sim. Vamos lá. Segundo, vamos pular para a zaga depois, passando para laterais. Essa aqui eu acho que vai ser a mais, não sei se polêmica a palavra, mas a mais parelha, né? Porque a outra disputa é mais Vitão ou Kahneman? Acho que é Mercado e Kahneman. Que o mercado tá Mercado e jogando na Kahneman? esquerda. Mercado e Desculpa, Kahneman, a minha na esquerda. produção aqui mandou, não vou dizer quem, mas mandou errado. Mercado e Kahneman? Mercado e Kahneman. Ficou mais difícil, né? Ficou bem mais difícil. Eu acho que eu vou do Kahneman ainda. Por uma questão de, sim, ele tá no time há mais tempo. Ele tá no clube há mais tempo, né? Ele abraçou essa cultura de ser do Grêmio, né? É um cara que ele veste a camisa da empresa, entre aspas, porque no futebol essa frase não faz tanto sentido. Mas ele é um cara que ele tem muita liderança no vestiário. Eu não sei se o mercado ele é tão importante assim pro Inter quanto o Kahneman é pro Grêmio. Talvez até por uma deficiência do elenco do Grêmio. Mas como o Kahneman ganha em protagonismo, ganha em experiência e é um cara que já se provou em Grenal muitas vezes, eu ainda acho que eu escolho ele, pelo histórico, sabe? E é um cara que ele ainda entrega, sabe? Ele tá um pouco mais velho, mais lento, sofreu com lesões recentes. Ele voltou bem da lesão, sim, conseguiu se... Mas enfim, quem é que tem gol em Copa? Hã? Quem é que tem gol em Copa? Mercado, porque, né? É que assim, comparar a história do Kahneman no clube com o mercado, cara, não tem como, né? O mercado tá aqui há um ano, entendeu? Sim. Não tem comparação. Mas aí que tá, a gente vai pegar o histórico, a gente vai pegar o momento. Não é uma comparação de idolatria, né? por exemplo. Exatamente. Se quanto a isso, não tem. O Não, Kahneman mas é que talvez tá, seja eu acho que o momento é meio que equivalente, assim, porque são dois zagueiros, como é que eu vou dizer, incontestáveis. São uns caras, assim, que se tu é técnico, tu confia no cara. É que depende de qual momento que a gente vai fazer o recorte, né? Mas eu acho assim, ó, pelo ano passado, por exemplo, que o Kahneman não foi por culpa dele, tava lesionado, não conseguiu jogar, o mercado foi fundamental, né? Fez assim, ó, partidas que, a gente ficava no Beira-Rio junto, a gente ficava, meu Deus, o que esse cara tá, sabe? Então, assim, a zaga foi uma coisa que a gente nunca reclamou muito, né? Individualmente, cada um pelo menos, mas eu acho que o momento eu colocaria o mercado. Pelo Kahneman tá num ano praticamente parado, né? Um ano praticamente parado. E se jogasse, está jogando numa competição de um nível muito abaixo do que ele merece ser como jogador que é. Se for pegar o histórico, cara, é incomparável, né? O cara é campeão da América, campeão do Brasil, tem quase 10 anos de Grêmio aí. Mas eu acho que no momento, eu acho o mercado com mais vigor que o Kahneman. Uhum. Mas é mais pela lesão. Sim. Entendeu? E o mercado tem gol em Copa, isso não é mentira, isso é verdade. Tá bom. Bom, daí o Soares ou o Pedro Henrique é que tem com a Copa? O que eu ia dizer? Esse é o tipo de discussão, assim, que eu não acho errado nenhum dos dois, tá? Se tu falar que o mercado, ok. Não é uma coisa absurda. Tinha um tempo que comparava, sei lá, o Kahneman com o Cuesta. Aí é um pouco diferente, assim, prateleiras diferentes, né? Mas eu não posso dizer que o mercado... Hoje é bizarro comparar isso, né? Não, mas no momento fazia sentido. Acho que sim. A gente concordo conseguia contigo. argumentar Sim. pra tentar se igualar num cara que é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, né? Sim, o Kahneman. sim. Mas o tempo provou, né? Exatamente. Mas enfim, vamos ver o que tu acha do zagueiro pra desempatar, mas eu vou ao mercado, mas assim, cara, máximo de respeito pro Kahneman, que eu acho um cara que eu admiro bastante mesmo. É por onde eu vou começar. Eu tenho, desse tempo todo que o Grêmio tá tendo que veio antes, né, desses 2 últimos ótimos anos, né, que o Grêmio teve, que foi muito bom, 21 e 22 do Grêmio, foi muito legal. Nos anteriores anos do Grêmio, que não foram tão bons pra torcida do Inter, mas muito bons pra torcida do Grêmio, eu sempre fui um cara que elogiou muito o Kahneman. Não só pelo jogo do Kahneman, mas também pelo que o Kahneman representa como jogador dentro do campo. Ele é o zagueiro que todo cara quer ter dentro do clube. Sim. O cara que vai dar carrinho, vai botar a cabeça na frente de um chute, vai se matar, porque é o zagueiro argentino clássico, sabe? Os dois são, na verdade. Os dois são, exatamente.
E para aquele momento ele foi crucial pro Grêmio e ele é, exatamente como a gente disse, é um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Porém, a gente tá falando de momento, e o momento do mercado, espero que a gente não esteja zicando ele, falando tão bem dele agora, mas o momento do mercado é absurdo. Também vem de lesão, né? Também lesão vem de curta, lesão. mas ele vai jogar no quarto, quinto jogo do Inter, né? Eu fui no primeiro jogo dele desse ano no Beira-Rio. E o mercado em campo é simplesmente um zagueiro que tem um... Foi... O primeiro jogo foi na estreia, não? Não foi na estreia, ele jogou há pouco tempo. Foi o último no Beira-Rio. Ele ficou com 3 ou 4 fora do primeiro jogo que tá lesionado. Quando o Inter vazou mais, né? Exato. Deixa eu até confirmar aqui. As 2 primeiras rodadas foram empate, né? 2-2 e 1-1. Então o Inter sofreu 3 gols. Mas desde que ele entrou, o Inter não tomou mais gol. Falou que o Inter 10 minutos não tinha tomado gol ainda. Sim. Entendeu? E o Inter sofreu 5 gols na competição. Então... Desde que o mercado voltou, o Inter não tomou mais gols, né? Isso é um ponto também que aconteceu. E, cara, o mercado, o primeiro lance de jogo dele, no primeiro momento dele do Inter no ano, ele dá um lançamento de um meio campo pro Pedro Henrique. O Pedro Henrique quase faz um gol em menos de, 1 minuto de jogo. Sim. Além de ser um cara que organiza a zaga do Inter, ele já assumiu a braçadeira de capitão até o momento, até a volta do Gabriel, provavelmente. Ele é um líder dentro do campo, ele organiza tudo. Ele é o cara mais sério dentro do Inter, no campo. Sim. Ele passa uma credibilidade muito grande, uma segurança muito grande. Então, assim, eu acho que no momento, além de ser mais importante pro Inter, ele tá num momento melhor como jogador do que o Kahneman. Então, acredito que para esse jogo, neste momento, o Gabriel Mercado tá melhor. Mercado que é o próximo convidado do programa, né? Depois dessa... Mercado. Essa declaração de amor... Tamo junto, viu? Nosso assassino favorito. O justo seria esse resultado sem, eu acho que dava pra botar um empate, sabe? Eu acho Porque justo, no final fica meio clubista, assim. Uhum. Inclusive, se tivéssemos 2 gremistas, né? Ia ser empate, certo. Ia ser empate. Acho que podemos fechar no empate, tá? Vou ser justo aqui. Mas eu queria fazer um pequeno parênteses, assim, botar um asterisco nesse trecho, porque eu acho que é muito importante. Quando a gente conversa e projeta o ano do Grêmio e tudo mais, sempre a gente diz que a zaga titular é Jeromel e Kahneman e é uma ótima zaga. É uma ótima zaga, sim. Mas esse é um argumento falacioso, porque a zaga titular do Grêmio não é Jeromel e Kahneman há muito tempo. É verdade. As últimas temporadas foram raríssimas vezes que os dois estavam disponíveis, né? Nunca tá os dois saudáveis. Nunca tá. E aí, então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós como gremistas, porque não é a realidade do nosso ano. Então, isso é algo que me preocupa. Eu acho que, assim, no próximo tópico, claro, a gente vai falar do outro zagueiro do Grêmio, né? O Bruno Alves, que não é um zagueiro ruim, mas não é o Jeromel. Então, a gente tem que ter bastante cautela em especular, às vezes, porque a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Não com projeções que não se concretizam. Então, só queria fazer esse adendo aí. Tá ouvindo, Renato? Abre o olho. Abre o olho. Gitão e Bruno Alves. Começa tu. Começa tu. Pra não ficar clubista que ele tá falando, né? Não. Aqui, claro, a gente brinca e tudo mais, mas vamos fazer sério, né? Então, é obviamente o Bruno Alves. Quase caí aqui. Não, tá. Essa também acho que vai ser uma unanimidade, né? Não tem muito o que discorrer sobre isso, até porque... Enfim, o Bruno Alves é um jogador mais experiente, mas a prospecção, a projeção de carreira dele não é a que o Tom Eu acho até que o Bruno Alves, ele supera, assim, umas expectativas no Grêmio, né? Quando vê, assim, esse cara é mais ou menos aí, tá jogando bacana, né? Como tu acabou de falar, assim, o Grêmio não tem Jeromel e Kahneman, então tudo parece difícil pro zagueiro que vem, né, na ausência dessa dupla, né? Mas, enfim, ano passado a gente fez o episódio de retrospectiva, né? Eu falei que o Vitão, ele não era um dos zagueiros melhor do campeonato, ele era um dos melhores jogadores do Inter no ano, pra mim. Né? Ele até não começa assim tão bem como foi ano passado, mas longe de ser mal, então pra mim isso aí não tem nem comparação. Nem tem muito o que a gente discorrer nessa, e eu realmente concordo contigo, eu não acho o Bruno um zagueiro ruim, não acho mesmo, eu acho ele um cara, principalmente pra jogar com um cara que nem o Kahneman do lado, pronto, tu tá tendo uma zaga segura com os dois juntos. E tem que ver, o Bruno, ele fala perto do microfone. Exatamente. Adoro quando ele quer os caras ouvindo. Né? A diferença é essa. O Bruno, ele é um cara que é bom zagueiro, sabe? Ele é bom zagueiro. Porém, é que realmente o Vitão, ele é um cara muito promissor. Ele é um cara de muita qualidade, ele já mostrou isso. E fecha muito bem com o estilo de jogo do mercado, né? Sim. Ele é um cara técnico, ele não é tão porradeiro que nem é o mercado, assim, sabe? É o bom policial e o mau policial. Exato. O Inter tem agora o
Moledo, Nico Fernandes, né? Nico Hernandes. Cara de e o figurante do Igor Chaves. Gomes aqui ainda, né? Então, de zagueiro a gente tá... A gente tá com bastante aqui. Eu não tinha prestado atenção nessa característica importantíssima para um zagueiro. O Nico que disse que encontrou reiteria, não sei o quê. O rolê mais aleatório possível. É por isso que eu vim parar do Inter. Eles contrataram o Naldo de zagueiro. Fui no mercado, o Renteria tirou um cachimbo do bolso, me deu. Eu não vi que era um sinal. Eu tinha que ir pro Internacional. Que barbaridade. Bom, vamos pra lateral esquerda. René e Reinaldo. Uma dupla sertaneja, né? Então, fechava bem. Olha, eu preciso ser coerente com as postagens que eu faço na página do 2 ou 10, né, cara? Eu já falei 2 vezes isso, inclusive, que o René e o Alan Patrick eram um dos melhores do ano até o momento, pegando esse Inter aí que não tá empolgando muito, né? Então, eu acho o Reinaldo mais jogador que o René, tá? Mas o René começa muito bem. Mas, assim, pra não ser clubista, tá? Como eu digo, o Reinaldo, tu vai me dizer agora melhor se... Acho que também foi um pouquinho decepcionante esse começo dele no Grêmio, acho que se esperava um pouquinho mais. Mas o René tá bem, cara. Mas, assim, como o Reinaldo... Eu acho o Reinaldo mais jogador. Eu iria no Reinaldo. Mas não... Agora eu tô fazendo errado. Pois né? é. Não pelo momento. sim. Eu não me decepcionei muito porque eu não esperava muito, tá? Mas ele não tem atuações, assim, horríveis. Mas ele é um cara que eu acho que ele tá acrescentando pouco ao time do Grêmio. E o Grêmio tem uma carência muito grande nas laterais, não é de hoje, né? Faz tempo isso. Né? Mas ele tem mais recurso, entendeu? Como jogador. Sim. Porém, no Grêmio não apresentou isso ainda. Não, e ele é experiente também, né? Eu vou ser clubista. Eu vou no René mesmo. Eu não acho clubista, porque nem tu disse, o René tá num bom momento, Mas e o Reinaldo ele é um cara ainda não... eu gosto do Reinaldo bastante, sim. Eu gostava no São Paulo, ele é um cara que bate falta, ele tem mais recursos sim, que o René, que é um zagueiro, um lateral mais comum, vamos dizer Acho que assim. ele tem um gol pelo Grêmio, Reinaldo. Mas também, né? Todo mundo faz gol no... É uma máquina, né, cara? O carrossel tricolor. O Renato falou, meu time deu um show. Vocês que estão dizendo isso aí. Renato O Cruyff. Renato falou isso. Bom, quem é que viu a entrevista do Renato? Porra, agora tu quebrou os Você ouvidos, vira todos os corte, ouvidos esses Renatos. Mas é que aquilo, né? Tem gente que faz um papel que vai mais como uma assessoria de imprensa ou advogado do clube. O próprio Mano, quando vai pra entrevista e diz que ninguém tá jogando mais que o Inter, ele tá defendendo. Mas não é... Aquela velha cortina de fumaça que os treinadores fazem, né? Não é questão de leve, assim, sabe? Não é questão de tu analisar criticamente e tudo mais, mas tu fazer uma defesa do projeto que tu tá apresentando, né? Então, eu acho que realmente o Grêmio jogou bem no dia que ele falou que deu show, 0 no Hamburgo. Né? Não, mas jogou bem sim, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu vou no René, cara. Porém, acho o Reinaldo mais jogador. Cara, eu gosto muito do futebol do Reinaldo. Ele sempre foi um cara que eu queria muito no Inter, nas últimas janelas de transferência. Até o Inter trazer o René. Eu também. E o René, velho, vou ser bem sincero, o René não começou me empolgando quando chegou no Inter. Ele não é um grande jogador, né? O René é um operário, um esforçado. Ele é um operário, mas pra tu ver a carência que o Internacional tem de laterais esquerdos. Verdade. Eu tuitei isso há pouco tempo. O René é o melhor lateral esquerdo que o Inter tem desde o Kleber Chicletinho. Eu fui expulso do Twitter, então não sei teu arroba aí. @EliezerRL. Segue nós. Eu falei uma coisa não muito educada para um certo ex-presidente do Brasil e acabei sendo expulso. Bom que não me acharam. Tem bastante coisa, bastante recado carinhoso pra você também. Mas assim, eu falei, cara, o René pra mim é o melhor lateral esquerdo desde o Kleber Chicletinho no Inter, assim. Fácil. Essa aí foi forte, hein? Não, mas é fácil. Quantos anos são isso? 13 anos? Por aí? Tá, mas quem é que a gente teve? Agora vamos falar quem é que a gente teve antes. O Kleber é 13, eu acho. A gente teve Jefferson com G, Iago, Se o Robinho tá... Fabrício, Michel, não vou chamar de Robinho. o Carlinhos, meu sósia. Nossa senhora, cara. A gente Tem os caras que eu nem lembrava. O Arthur. Não, a gente jogava com o Carlinhos e o Wendel no lado esquerdo. Exato. Um esquema assim que... Cara, então assim, por isso que não é tão forte assim eu dizer que o René é o melhor lateral esquerdo que o Inter teve nos últimos anos, porque a gente só teve lateral esquerdo muito fraco, sabe? Muito ruim. Mas assim, ele começou o ano muito bem, né? Ele começou bem demais, ele é fundamental pro esquema de jogo do Mano, porque tu pode ver que quando o Inter ataca, o René não ataca, ele vira um terceiro zagueiro e o Bustos ataca mais. Uhum. Se o René não sabe fazer esse tipo de jogada, não funciona o estilo de jogo do Inter. Porém, eu vou votar no Reinaldo, porque eu acho que o teto do Reinaldo é mais alto. O Reinaldo, se ele tá num dia bom, ele pode fazer a diferença pro Grêmio. Uhum. Ainda mais, deixa eu ver se eu tô certo. Sim, ele vai atacar nas costas do Bustos, que é um cara que ataca muito. Sim. E ele tem muita qualidade de ataque.
Então pode ser que ele seja um diferencial na lateral esquerda do Grêmio. Eu até acho que ele não deu assim não acrescentou tanto ainda ofensivamente, apesar de tá se adaptando e tá cada vez mais próximo de estar entrosado, né? Mas tem uma coisa também que eu acho que a gente tem que considerar, e acho que isso vai pesar um pouco meu voto pro Reinaldo, que é o seguinte: não se joga futebol em Grenal, né? No Grenal se faz tudo menos jogar bola. E são 2 jogadores experientes, mas eu acho que o Reinaldo ele tem uma imposição um pouco maior nesse sentido de não é controlar o jogo, mas sabe, sentir a temperatura e chamar a responsabilidade não na questão da bola, sabe? Mas um catimbeiro, né, cara? Catimbar. Ele é boleiro a full. Muito boleiro. De entrar na mente do adversário, sabe? Essas coisas. Ou de até às vezes dar uma segurada no jogo que tá muito quente, tá vendo que a situação tá ruim pro time. Então acho que ele é um pouco mais próximo de um capitão de time, porque ele não vai ser o capitão, mas ele tem essa liderança também, sabe? E isso é muito importante para um Grenal, que é o cara que não sente o jogo. Não que o René sinta, mas eu sinto que o Reinaldo ele se impõe um pouco mais. E aí, nesse sentido de estar ali enchendo o saco do juiz toda hora e tudo mais, e tentar cavar um amarelo para o adversário, talvez, acho que a balança nesse momento pesa um pouco mais para o Reinaldo, por se tratar de um Grenal, que é uma coisa que é um jogo em que se faz tudo menos jogar futebol. Né? Tu compete, né? Tu não joga. É beleza, foi voto vencido. Não, mas é aceitável, assim. Também é uma discussão assim que se não fosse é um empate absurdo. também não seria um erro. Se fosse um empate também não seria um erro. Bom, essa aqui eu acho que é um pouco mais fácil, tá? Bustos e Fábio, assim. Mas é o Fábio ou o Tassiano? Olha, cara, essa é uma boa ponderação, cara. Eu acho que se juntar os dois não dá o Bustos, mas eu acho que falar isso, eu queria saber quem é que a gente ia fazer o comparativo. Cara, esse é um pouco justo porque o Tassiano tá bem, assim, parece meme, parece piada, mas ele tá ele bem. não é lateral, cara. Mas qual é a posição do Tassiano, né? No banco, eu acho. Olhando de fora. Não, porque ele joga em tudo. Não, mas é que assim, ó. O Tassiano é aquele cara que eu sempre digo, ele é ruim e injustiçado ao mesmo tempo. Que assim, ele é ruim? Ele é. Mas não é culpa dele, ele tá sempre sendo escalado. Muito menos fora de posição. É bom, porque colocam ele ali. Então é um pouco injusto, assim, a pegar tanto no pé dele. E, sinceramente, nessa posição de lateral, que o Grêmio não conseguiu suprir ainda, até porque o Fábio não se provou ainda, né? Porque foi contratado. Ele tem dado conta do recado e não tá jogando mal, não. Ainda assim, claro, na comparação com o Bustos, tá um pouco injusto porque o cara não é da posição. Sim. Mas fazendo justiça aí, justiça por Tassiano, hashtag. Bom, qual é o voto de vocês? Tá, eu nem vou argumentar, cara. Bustos, pode passar próximo a mim, porque... Tá bom. Vai ser o Baralhas o titular? Vai. Ele é o Johnny, né? Mas acho que pela característica defensiva eu coloquei o Baralhas no... Bom, o Johnny não aparece aqui nessa projeção de time, né? Mas ele também é um jogador bem contestado pela torcida, né? Sim. E o Baralhas é um cara que vem para suprir essa falta, enfim, tentar resolver esse problema. E chegou anteontem aí, né? Tem 3 jogos, eu acho. Tudo bem que a comparação é com um jogador do Grêmio que também chegou anteontem, que é o Carvalho. Mas é de alguém que se espera muito mais e que, aos poucos, gradualmente, está mostrando por que foi contratado. Nesse aí, meu voto também vai ser pro jogador do Grêmio. Eu concordo porque, como tu falou, acho que se espera muito mais dele do que do... Tem muito mais potencial, o Baralhas, né? pode jogar mais que ele, entendeu? Mas assim, só um tempo, né, Brand? Não tem como a gente saber agora disso, mas acho que pelo que se espera do jogador, assim, e até pelo que foi mostrado até agora também, cara. Acho que o Baralhas, ele é o cara que briga, batedor, assim, mas não é aquela coisa assim, futebol bem mais bruto, né? É o que a gente precisava. Sim. Ok, não tô reclamando o time dele, precisa ter um cão de guarda. Mas eu vou no Carvalho também. O meu voto vai no Carvalho. E esse estilo do Baralhas de ser muito chegador me assusta pra um Grenal fora de casa. Porque é legal tu ser chegador, mas tem que saber bater, né, meu? Não adianta. Não estou incentivando a violência. Só um pouco. Mas Mas se acontecer... Se acontecer, aconteceu, cara. Jogo, mas assim, né? Mas tem que cuidar, porque é o primeiro Grenal, ele tá querendo mostrar muito serviço. Daqui a pouco vai na empolgação e prejudica o time. E realmente eu acho que o Carvalho é um cara que tem muito mais potencial, assim, pelo menos é o que aparenta ser, né? Sim. Então, realmente, meu voto segue no gringo. Falando em gringo, e uruguaio, né? Depena ou PP?
que, cara? Eu não vejo essa ironia tanto assim. Eu acho que o PP é um jogador muito interessante. Não, eu concordo contigo, mas é que o Depena é um dos... Calma. Né? Torcedores, calma. Depena é melhor. Depena é melhor. É mais jogador. É o meu voto. Mas o PP é um jogador interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu acho ele um cara... Também acho que uma boa contratação, mas... eu acho um cara que foi um acerto enorme do Grêmio. 2-0, 2 gols do PP, e aí vai viralizar só o Chaves. Torcedores, calma. Eu não tô falando que ele é ruim, mas é que, pô, comparado ao Depena, cara, pô... Nossa, comparado ao Cruyff, Recoba. Tá. É ruim agora. Tá bom. Vamos lá. Ponto, Tassiano. Maurício e Bitelo. Essa aí vai dar. Essa é polêmica, né? Cara, assim, ó. Eu vejo que o Maurício é um cara mais consolidado no time do Inter. Mas a temporada do Bitelo, ela tem sido melhor nessa largada, né? Porque o Maurício ele começa o ano um pouco abaixo, né? Segundo a análise de um certo podcast aí. Eu falei isso mesmo, né? Até não quero me prolongar muito, mas acho que se pegar um corte assim do ano passado, né? O Maurício certamente ganharia, até porque, né? Decidiu jogos contra times bons aí, Fluminense, Atlético Mineiro, deu um show no Beira-Rio. E o Bitelo jogou Série B, então acaba meio que, né, não consegue... Não só jogou Série B, né? Jogou com aquele time do Grêmio. A régua acaba assim, é difícil tu fazer uma análise assim, mas ainda assim não foi visto como um dos destaques por vocês, né? O Bitelo? Ano passado na Série B, quando foi feito o Celo ali, vocês botaram mais o Diego Souza, o Vila Sante. Sim. E o Bitelo acho que tem o quê? 10 gols ano passado, uma coisa assim. O Robinho é muito, né? É bastante. E o Maurício também, ele tem uns 9, 10 gols. Mas acho que nesse começo de ano, se a gente pegar só 2023, né? Não vou ser contra o que eu falei no último episódio aqui também. O Maurício, pra mim, ele é a decepção do Inter, né? Não assim aquela coisa assim, meu Deus do céu, coisa horrível, mas bem abaixo do que ele acabou ano passado, né? Então, mesmo que eu não goste do Bitelo, eu acho que ele tem um hype exagerado, tá? Eu acho que nesse pegar o momento do 2023, eu vou no Bitelo. Eu começar com o voto, depois a justificativa. Meu voto vai no Bitelo também. Quem você vota e por quê? Eu voto por afinidade ao Maurício. Porque eu não tenho a menor paciência com o Maurício. Eu não gosto do bigode dele. Não, mas sinceramente, o futebol do Maurício é um cara que ele me irrita um pouco. Porque ele vai do 0 a 100 muito rápido. Ele tem jogos maravilhosos, assim. E tem outros jogos, parece que ele não tem, que ele é... É o jogador vagalume. Cara, parece que ele não pensa, assim. Ele incorpora o William Potker em alguns jogos, baixa a cabeça, sai correndo pro lado e não ajuda em nada, assim, sabe? Então, mesmo ele tendo terminado muito bem o ano passado, e isso não é... Isso é realmente, é real. Ele terminou bem demais no ano passado. Ele fez um bom campeonato brasileiro. Fez bem. Ele era parte daquele time que o Mano organizou. Ele era parte importante daquele time. Tanto que o Alan Patrick, que é o destaque do Inter desse ano, estava no banco para o Maurício jogar no ano passado. Tá? Então, mas para esse ano, o início de ano do Bitelo é melhor do que o do Maurício. Não é... Eu não vejo assim... Na relação qualidade dos jogadores, a vantagem do Bitelo não é astronômica. Talvez até o Maurício seja melhor. Mas na questão momento, a vantagem é muito pro jogador do Grêmio, né? Sim. Então, é um jogador que eu venho dizendo que ele vai fazer uma temporada bem acima do que eu esperava, provavelmente. Até porque ele é um cara que vem sendo testado em várias posições, ele aparece como volante de origem e tudo mais, e olha, não querendo arriscar aqui e dar um barrigaço, assim, mas tem aquela história... Eu me lembro um pouco, assim, a situação do Ramiro, tá? Que é um cara que aparece numa posição e, de repente, ele é inventado numa posição que não tem nada a ver lá na frente e para aquele time funcionou muito bem, né? Então, quem sabe, possa repetir um pouco a história. Só tem que torcer para ele não ter o efeito Jean-Pierre, né? Surgir como craque e acabar como acabou o Jean-Pierre também. Né? Cara, mas é que, assim, tem muito da direção anterior do Grêmio, né? Porque a direção tem que saber lidar com o jogador, né? E com o clube, toda a gestão de elenco, né? Exato. Tem coisas que aconteceram, como, por exemplo, lembra aquela vez que o Matheus Henrique sai xingando o técnico? O cara nem de campo saiu e seguiu o titular. Então, são coisas, assim, absurdas. E o Jean-Pierre, que parece que não apareceu pra treinar uma vez, e daí o cara vai e fala em entrevista, isso aí... Sabe, tá muito errada a gestão de elenco. Terra de ninguém tava na época, né, cara? Exatamente. Teve um episódio que a gente fez, no 210, nos primeiros, assim, que o nome do episódio era O Dono do Cabaré Tá Bêbado.
Tu vê a zona. Que coisa boa na época. Mas... Enfim, vamos lá. Wanderson ou Ferreira, e aqui eu vou fazer um parênteses que eu aposto que o Vina vai cair nas graças do Renato. Eu acho que talvez até pra Grenal já apareça o Vina ali. Nesse caso, acho que eu vou de Wanderson, com certeza. O Wanderson ele não começou tão bem esse ano, tá? Antes, assim, né, de pintar uma coisa. Ele terminou muito bem o ano passado, mas também não começou tão bem esse ano. Porém, ele tá numa crescente nos últimos jogos. Nesse último jogo, ele foi o destaque do Inter, junto com o Matheus Dias. Jogou muito bem. Teve, de novo, ganho nos dribles. É um cara que vai pra cima, ele é diferente. É uma esperança pro Grenal, porque é uma coisa que o Inter não tinha nos últimos Grenais. Sei lá, nos últimos 10 anos, a gente não tinha um cara que driblava no Grenal. Quantos ponta habilidosos a gente tentou trazer e deu errado, né? Ninguém deu certo. Finalmente ele dá certo. E ele é um O cara Palácios? Tá bom. Eu acho que o Wanderson é um cara que é um diferencial do Inter. E ele, nessa disputa com o Ferreira, ainda mais o Ferreira, a gente não sabe se ele vai se lesionar agora, enquanto ele tá penteando o cabelo ou fazendo harmonização facial. Então, acredito que o Wanderson é um jogador melhor. Além de ser melhor, é um momento melhor. Embaixo também, acho que... Apesar de eu gostar bastante do Vina, cara, eu não gosto de Ferreirinha, tá? Mas do Vina é um jogador que eu gosto bastante. Mas aí também, o cara tem um jogo, né? Não tem como... Um jogo e meio, né? Não tem como comparar com... Acho que acaba sendo até injusto pra ele. Mas é um cara que tem potencial pra mim. Concordo contigo. Acho que vai casar bem com o Renato. O Renato gosta dele também, né? Um jogador que é a cara do Renato, né, meu? Aquele jogador mais fanfarrão, assim, boleirão. É a cara do Renato. É o tipo de jogador que o Renato gosta. E eu acho que ele vai ser bastante utilizado, assim. E acho que vai dar bom. Mas não tem como comparar, porque o cara chegou ontem, recém desfez as malas, então... E estamos comparando com uma peça importante do Inter, né? O cara que teve um bom destaque no passado. Então o voto é pro Wanderson, sim. Essa aqui talvez dê um pouco mais de discussão, assim. Alan Patrick e Cristaldo. Por quê? O Alan Patrick é um jogador que já está no Inter há mais tempo do que o Cristaldo no Grêmio. Mas talvez pela forma de jogar, a responsabilidade do Cristaldo seja maior, né? E é claro, é um cara que também está entrosando e tudo mais. E ele faz a meia quase sozinho do Grêmio. Enfim, se o Bitelo for recuado um pouco, claro, vai ter a parceria, mas se não, como se ele jogar na ponta, é um meia para armar, né? Vocês votariam em quem? Eu acho que também é injusto com o Cristaldo, tá? Meu voto é no Alan Patrick, mas eu digo injusto pelo tempo do Cristaldo aqui no Grêmio, né? Também me parece um cara assim bem promissor, né? Eu gostei no primeiro momento que ele entrou no jogo, eu falei pra ti, pá, esse cara é bom. Mas é que tem uma coisa, né? Nem sempre, não é só o cara ser bom. Às vezes o cara é bom e não encaixa no time. O Grêmio cansou de ter meias que... Mas o Alan Patrick, ruim, cara, ele é a cabeça pensante da gente, é o nosso camisa 10, eu acho que é um jogador essencial, né? E é um cara que herdou muita responsabilidade, né? Um tapa dele, cara, ele deixa alguém... Cara, pra mim é uma comparação bem injusta, porque eu acho que o Cristaldo é um cara muito promissor no Grêmio, mas, tá comparado com o camisa 10 do Inter hoje, que também é um dos destaques desse ano, o Alan Patrick junto com o René. Eu vou no Alan Patrick. Eu também vou no Alan Patrick, apesar de também considerar injusta a comparação. O time do Grêmio é um time muito novo. O Grêmio fez um time novo pra esse ano. A gente já tá preparando o injusto pro próximo. Então, sabe, pode ser que vá rolar aí, que o cara tenha um ano muito melhor do que o do Alan Patrick, no decorrer do ano, sabe? Sim. Mas o momento do Alan Patrick é diferente, assim. Não tem nem 10 jogos. O Grêmio não tem 10 jogos temporada. A gente sempre falou no ano passado que o Alan Patrick, com uma pré-temporada, seria um jogador diferente no Inter. E o Alan Patrick, com uma pré-temporada, ele realmente está sendo o diferencial do Inter no meio de campo. Começou bem e foi um dos poupados no último jogo, né? Exato. Ele, assim, o Inter é um time com o Alan Patrick e outro time sem o Alan Patrick. Verdade. Ele entra e muda o estilo de jogo do Inter. É um cara que busca jogo, é um cara que tem visão, passe, um drible curto. É um cara muito interessante, assim. O Cristaldo também é um cara um bom jogador, mas eu acho que batendo na mesma tecla das outras comparações, o momento do Alan Patrick faz com que ele ganhe essa disputa nesse primeiro momento. Eu vou concordar com vocês. Eu acho que o Cristaldo ainda tem que encaixar melhor no time, ou, enfim, se encontrar ali a forma de jogar. Cada vez mais ele tem tido atuações melhores que a anterior e tudo mais, né? Mas é muito mais uma projeção do que, de fato, uma concretização, né? Então, o Alan Patrick ele se provou um pouco mais, até por ter tido mais chances para se provar. Então, acho que faz mais sentido nesse momento a escolha. Agora, acho que a mais injusta de todas, né? Apesar de eu vou te falar que eu achei que quando esse momento chegasse, ia ser mais absurdo assim a comparação, mas pelo menos é com o melhor jogador do Inter na temporada, né, cara? Artilheiro da competição, mas...
Enfim, atropelei o que tu fala, mas desculpa, mas... Vamos falar do artilheiro da competição, né? Pedro Henrique ou Óbvio Soares. que meu voto é no Pedro Henrique, né, cara? Artilheiro do... Tem seu mérito. Mas é injusto. Mas deixa ele falar agora. Fala aí, Vou falar o quê? Soares, né? Não, fala do cara que é o... Só fala esse cara o em off, motivo de agora ser fala gremista aqui, desse pô. ano. Não, mas né? olha só. A gente fala muito aqui que, o Soares, ele tem que se provar, porque como o Léo trouxe naquele corte que viralizou, hein? Valeu, Léo. O Léo tem um jogo e um gol, né? Culpa da produção ali que foi bala. Valeu, produção também, inclusive. Eu vou lembrar disso aí no agradecimento. A gente falou que o Soares tinha que se provar. E também falou que os jogadores do Grêmio, muitos são novos, né? E que estão demorando pra se entrosar e tudo mais. O Soares não. Ele chega no primeiro jogo, faz 3 gols. Era São Luís. Mas como eu... Pior é não fazer, né? Pior é não fazer. E é aquela coisa, né? A bola é a mesma, o gol é o mesmo tamanho. A diferença é que é o Luis Soares. A diferença é que o Luis Soares. E ele até não tem tantos gols, tanto que ele não é o artilheiro do campeonato. Mas ele tem muitas participações em gols. E ele tem boas... encaixou bem, até porque o Grêmio joga pra ele, né? E, bom, a qualidade do cara é inegável. Tu vê, é um craque. E... Enfim, não sei, não tem mais... Uma coisa que é bem legal de falar sobre o Soares, que apesar de não ser o artilheiro do campeonato pelo Grêmio, ele é um cara que fez gols importantíssimos pro Grêmio. É verdade. Tipo, teve vitórias que o Grêmio só ganhou porque o Soares fez aquele gol. Por exemplo, contra o Caxias. Contra o Brasil de Pelotas. Exato. Foram Decisivo jogos por natureza, parece. É né? dele, cara, é dele. Não, e ele tira um coisa da cartola às vezes, né? Sim. Porque a jogada que não tem muito espaço, ele corta pro lado e bomba. E até, assim, brincadeiras à parte, tem que fazer justiça ao Pedro Henrique, porque ele tá jogando muito bem. Tá demais. E, inclusive, ele não abre o ano como titular, né? Ele vem na esteira do alemão, que já não abriu o ano tão bem, entrou e resolveu. Marcou gols. Não, o Pedro Henrique, assim, a gente já gostava do Pedro Henrique, né? Já era fã dele, já fez um ano passado bom, mas esse ano tá surreal que ele tá jogando, né? É óbvio que, assim, cara, que qualquer pessoa que tu for comparar com o Soares da frente é... Pedro Henrique é o maior nome do Inter esse ano. Com certeza. Até o momento, sim, sem dúvida. Disparado, cara. Não é nem pelos gols, é tudo. A entrega, é a qualidade. Loiro, alto, forte. Identificação com a torcida, o topete bonito. Faz como é que é o guardanapo lá? Tá, cara, assim, ele tá jogando tanta bola assim, não que seja uma surpresa, mas é algo assim que... Surpresa seria se ele fosse ruim no passado, né? Mas olha, Mas é uma surpresa. É surpreendente. Sim, a gente não sabia do Pedro Henrique antes de vir pro Inter. Nossa, que ele fez um jogo, cara. Pelo amor de Deus. Mas assim, meu voto, óbvio, que é no Soares, né? Pra mim, é assim, é uma das maiores contratações, se não a maior contratação da história do futebol gaúcho. E o nome, né? Eu não sei como história no clube, enfim, mas por nome não tem, cara. Eu voto não tem como não. Seria muito clubismo não optar pelo Soares, né? Mas com a nota de rodapé, falando do baita momento do Pedro Henrique, tá jogando demais. Muito bola mesmo. Eu acho que se a gente fosse colocar, assim... qualidade de jogadores, sabe quando tá jogando, sei lá, FIFA ou PES, que não é mais PES o nome, mas enfim, que tem a qualidade do cara, ele overall, a força, assim, talvez hoje, assim, no momento, o Pedro Henrique fosse o segundo nome, do Grenal, né? O Soares em primeiro, Pedro Henrique segundo, ou talvez o segundo jogador mais qualificado. Eu acho que os holofotes é todo nos dois. Legal. Os técnicos e os dois. Quem tem mais chance de sentir o jogo é o Pedro Henrique, né? Porque o Soares não tem por que ele sentir algum jogo, né? Claro. Acho que também quem tem mais chance de imitar, né? Eu digo assim, no sentido de ter a expectativa em cima dele e não corresponder tanto por ser... No Grenal da Arena, o Inter ganha com o gol do Pedro Henrique, os Soares não fazem nenhum gol, com certeza. Entendeu? Mas aí... Se a Bruna Marquezine me ligasse... Vamos lá. Mas é que as possibilidades, assim, né? Vai que cola, né, cara? Vai que chega nela esse recorte. Bruna, ainda bem que é gravado. Manda uma DM lá, Bruna. Vamos ver. Deu Kehler, Vitão, Bustos, contei. Kehler, Vitão, Bustos, Depena, Wanderson e Alan Patrick, do Inter. E do Grêmio deu Reinaldo, Carbajo, Bitelo, Soares e o Renato. 6-5 pro Inter. E o empate do Mercado e Kahneman. Isso. Eu acho que é isso aí, né? Porque o Inter tem toda essa questão de ter mantido o time e tudo mais, e o Grêmio tem uma estrela, um jogador para quem o time joga e algumas peças a se provarem. Mas... Isso não foi combinado, tá? Ser tão parelho assim, né? Inclusive no off a gente achou que a gente ia ser clubista demais e que ia dar Inter quase 100% nessa competição aí. O Robinho vai ficar louco comigo quando ele vê isso aqui.
Mas não, acho que é justo, até porque a gente fala assim, time por time, o Inter é melhor. Tá no momento mais consolidado e tudo mais. Mas como algumas peças individuais do Grêmio, elas são superiores, pode pesar um pouco a balança pra esse lado. Mas eu acho que é bem isso aí mesmo. Grenal nunca vai ser, assim, fora uma ou outra exceção, que o Inter vai fazer 4x1, o Grêmio vai fazer 5x0. É jogo de 0x0, 1x1 e olha lá. Eu concordo com esse nível de... Bem parelho, equilíbrio. Assim, sabe? De equilíbrio, exatamente. Então, vamos ao que interessa, palpites. 2x0, Grêmio. Não, 1x0. Eu vou no 2x1 pro Inter. 1x1, jogo feio pra caramba. Jogo horrível. Uma expulsão pra cada lado ainda. Tá, não, vou ficar com 2x0. 2x0 Grêmio? 2x0. Eu vou 2x1 pro Inter. Eu ainda acho que vai ser um empatezinho, jogo horrível. Tretas, erro de arbitragem. Não, tá, então, valendo uma caixa de cerveja no La Fúria e um projeto na FK Engenharia, hein? Ó, é verdade. Boa. Gostei, hein? Gostei. Muito bom. Estamos estourando tempo. Algum último recado final? Só agradecer pelo esse episódio aí, vocês dois. E é isso aí, vamos pro Grenal agora ver como medir as forças, né? César? Muita expectativa aí pro Grenal. Espero que seja um jogo bom, né? Apesar do meu palpite ser a sinceridade, a gente sempre tem o sentimento de torcer pela vitória e tudo mais. Agradecer vocês pelo convite aí. Mais uma vez estar participando com vocês, agora nesse novo momento do podcast. Muito massa. Lembrar aí, pessoal, vai ter Grenal. A gente sabe da rivalidade, sabe de tudo que rola aí, mas, né, o importante é chegar em casa depois. Vamos tranquilo. Toma aí teu suco, faz o que tem que fazer. Mas o importante é vocês voltarem pra casa aí, tá? Voltar inteiro. Lembrando, certo? né? Só quem tem a obrigação de acertar o resultado aqui é tu, né? Eu não tenho obrigação nenhuma. Profeta. Nenhuma. Tem que deixar ele jogar livre, que daí ele brilha. Eu só acerto aperitivado. E eu só tomei água hoje. Bom, então eu quero agradecer a participação do Eliezer, né? Agradecer por ter aceito o nosso convite, ter participado aqui com a gente hoje. Agradeço também a parceria do La Fúria Bar, que fica na Luiz Afonso 287, ali no coração da Cidade Baixa, com karaokê, sinuca, violão à disposição, cerveja gelada e cachaça artesanal, entre outros drinks, enfim. Dia 3 de março, sábado, aniversário do Eliezer. Todo mundo convidado. Eu não tô convidando. Ele não tá convidando, mas eu tô convidando. Sexta-feira. Mas O sábado, ingresso é uma dose de cachaça de jambu. é verdade. E é boa, hein? Agradecer também, né, a parceria da FK Engenharia, que tá chegando aqui junto com a gente, que tá nos apoiando. Uma empresa que preza ali pela qualidade no serviço, no projeto, na entrega da obra da reforma também. Pode procurar ali no Insta Engenharia FK, tudo junto, @ né? Marcar ali, conversa com o pessoal, vai encontrar um serviço de alta qualidade, um atendimento também diferenciado. Agradeço todo mundo que nos acompanhou, a parceria da Soul Produções Audiovisuais, que nos recebeu mais uma vez, e até a próxima.